Regimento interno, começamos o grande expediente. Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, Marcos Reateg, PSD do Amapá. Vossa Excelência tem até 25 minutos na tribuna. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, há algum tempo na tribuna desta casa venho apresentando denúncias amparadas em vasto acervo probatório de ilícitos cometidos por membros do Ministério Público e do Judiciário do meu Estado. Demonstrei a existência de uma organização formada por esses membros que desviou, segundo novos dados fornecidos em entrevista pelo juiz federal João Bosco, entre 140 e 280 milhões de dólares que seriam pagos pela empresa MMX como ressarcimento ao povo pela destruição causada ao meio ambiente na Amazônia com a exploração de minério de ferro. Demonstrei que houve uso de termo de ajustamento de conduta para legalizar desvio de dinheiro do SUS, através de empresas que supostamente prestavam serviços ao sistema de saúde. Demonstrei que a organização protege agentes de falsidade documental e crimes contra a justiça, como consta da medida cautelar no STJ 9772. E ainda apresentei certidões que atestam o engavetamento de 5 processos por membros do Ministério Público para esperar a improbidade praticada por seus amigos prescreverem. Demonstrei que a organização que aparelha o Ministério Público e o Judiciário do Amapá desviou mais de 360 milhões de reais referente a imposto de renda retido na fonte e não recolhidos, que foram gastos às escondidas sem nenhum controle estatal. Demonstrei também que membros do Ministério Público e Judiciário forjaram prova para afastar um desembargador que se opunha aos ilícitos e improbidades praticados pela organização, conforme consta da APN 829-STJ. Demonstrei ainda que a organização pagou com dinheiro público mais de 900 mil reais para fabricar uma delação premiada com a finalidade de afastar de seu caminho outro agente público que contra o Ministério Público ousou iniciar uma CPI, o presidente da Assembleia Legislativa do Amapá. Pois bem, esses fatos são do conhecimento das autoridades com legitimidade para ingressar em juízo, mas não se tem conhecimento que agiram um legitimado subsidiário, o desembargador afastado em razão das provas compradas por membros do Ministério Público e Judiciário, ingressou em juízo há cerca de 1 ano. Contudo, até esta data, a ação não foi submetida sequer para admissibilidade na Corte Especial do STJ. A vítima permanece afastada há mais de 2 anos, enquanto os agentes dos gravíssimos crimes continuam no exercício da função e, portanto, em condições de continuar forjando provas contra inocentes. Parece ilegal e injusto, e é ilegal e injusto, mas não é só. Aqueles que tiveram a oportunidade de ler Operação Sepulcros Caiados não se surpreenderão com o que passo a relatar agora. Marcos Reateg iniciou sua carreira em São Paulo após aprovado no concurso realizado em 2001 para delegado de Polícia Federal. Na SR São Paulo, trabalhou na delegacia de plantão. Ainda no primeiro semestre, em 2010, foi transferido ao SPO, setor de planejamento operacional, onde militou até final de 2011. No setor, foi responsável pela custódia dos presos da Justiça Federal, sua escolta por todo o Estado de São Paulo e pelo recrutamento de pessoal para todas as operações realizadas durante os anos de 2010 e 2011. No ano de 2012, passou a exercer suas atribuições na Delegacia Fazendária e, no início de 2013, transferiu-se para Macapá. A transferência para Macapá ocorreu mediante permuta, contra a qual se opôs uma das chefes da organização que aparelha o Ministério Público no Amapá, a promotora Ivana Sei, através de ofício encaminhado ao diretor-geral da Polícia Federal. Em conluio com Ivana Sei, o corregedor da Polícia Federal na Superintendência do Amapá iniciou um PAD sem justa causa contra o delegado Mauro, visando impedi-lo de proceder à permuta com o delegado Marcos. Como não havia justa causa para o PAD, o delegado Mauro conseguiu uma liminar e a permuta se concretizou. No início dos trabalhos em Macapá, o delegado Marcos enfrentou desconfiança de todos os colegas, mas reverteu tudo com trabalho e afinco. Não de todos, porém. O corregedor, juntamente com o chefe da contra-inteligência e o superintendente, forjaram uma operação que denominaram Flor de Lótus e conseguiram liminar para prender o delegado Marcos pelos seguintes motivos. Pasmem os senhores. Primeiro, lanchar na padaria em frente à superintendência sem registrar a saída no registro eletrônico de frequência. Segundo, registrar no sistema o endereço da casa da mãe do delegado Marcos,
que no local reside há mais de 60 anos e depois não o atualizar quando mudou de endereço. Terceiro, utilizar o login e a senha disponibilizados pela Polícia Federal para tentar cruzar dados na investigação de agentes políticos que desviavam dinheiro público. E, por fim, a quarta conduta, protocolizar no gabinete do Procurador-Geral da República ofício com indícios de provas de crimes e improbidades praticados por membros do Ministério Público. Sobre as acusações contra si, o delegado Marco assim se referiu quando representou seus algozes ao diretor-geral de Polícia Federal em 26 de março de 2014. Não há dúvidas que a acusação de visualização de dados de inquérito por delegado de Polícia Federal não é crime. Também nenhuma dúvida há de que saídas de um delegado de seu gabinete para lanchar ou para investigar indícios de crime ou qualquer outra diligência do gênero não constitui crime. Muito menos é crime um delegado se mudar do endereço da casa de sua mãe e não atualizá-lo no sistema. Por fim, também não é conduta típica, mas ato legal obrigatório por lei, um delegado encaminhar ao Procurador-Geral da República notícia de crime praticado por membros do Ministério Público Estadual, mormente se dentre eles é acusada uma Procuradora-Geral de Justiça. Aliás, senhores, as acusações ao delegado Marcos interessam a todos os delegados e escrivães de Polícia Federal e à sociedade como um todo, e não apenas ao delegado Marcos, pois caso as acusações atribuídas ao delegado Marcos fossem reconhecidas como condutas criminosas, quase a totalidade dos delegados e escrivães seriam condenados, pois nelas incorrem cotidianamente para proceder em investigações. Ademais, a decisão importaria em a sociedade perder um dos mais importantes instrumentos de polícia judiciária, o uso do sistema Siscart pelos policiais para proceder em investigação. Vossa Excelência, que é funcionário da Casa, sabe muito bem disso, finalizou o delegado Marcos ao diretor-geral da Polícia Federal. Na mesma peça, o delegado Marcos representou seus colegas pela omissão na investigação dos seguintes crimes: desvio de dinheiro do SUS para a compra de medicamentos, direcionamento da licitação e superfaturamento. No início de maio de 2013, o delegado Marcos tomou conhecimento de notícias sobre desvio de recursos do SUS e informou verbalmente, como de praxe, ao delegado Trapp, responsável pela delegacia fazendária. Os desvios consistiam em compra emergencial de medicamentos que vinham ocorrendo há 3 anos. Naquele momento, eram apenas informes policiais, mas que poderiam ser investigados através de coleta de informações na Secretaria de Saúde, eis que se tratavam de verbas públicas federais. Logo depois, porém, um acordo do TCU confirmou que foram gastos quase 60 milhões de reais com medicamentos em 2012 e quase 50 milhões de reais até setembro de 2013, em compras de medicamentos superfaturadas, realizadas mediante dispensa de licitação, motivada por suposta emergência que durou mais de 3 anos. Considerando que no primeiro ano daquele governo foram gastos 60 milhões em medicamentos, também emergencialmente, constata-se que, somados aos 2 anos seguintes, configurou desvio de recursos em valor equivalente a 4 operações antídotos, deflagrada no governo anterior, que não era amigo da administração da Superintendência do Amapá. Contudo, o delegado Trapp alegou que somente poderia iniciar investigações se autorizado pelo delegado Flávio Vieitez, então corregedor da SR Amapá. Procurado, o delegado Sérgio Vieitez não se interessou pelo caso. Desvio de verbas do SUS destinadas ao pagamento de contratos continuados, a ausência de procedimentos licitatórios e superfaturamento. Surgiram na mídia local boatos de que a secretária de Saúde, Olinda Consuelo, informaram o Ministério Público do Estado que verba do SUS havia sido utilizada sem licitação para pagar supostos serviços contínuos, quais sejam aqueles destinados à aquisição de alimentos aos pacientes, pagamento de pessoal terceirizado que trabalha com macas, limpeza e etc. A Procuradora-Geral de Justiça, Ivana Franco Sei, se utilizou de um termo de ajustamento de conduta para, aderindo à conduta criminosa que fora denunciada, manter os agentes do crime desviando o dinheiro da saúde com a obrigação do Estado pagá-los sem atraso. De posse desses elementos de prova, o delegado Marcos retornou ao delegado Trapp e as apresentou, instando-o a adotar as providências de sua alçada, mas recebeu a mesma resposta de antes: somente instauraria inquérito se o delegado corregedor Flávio autorizasse.
desvio de verbas do Fundeb destinado à educação, contratação de cabos eleitorais e acordos espúrios na Justiça do Trabalho. Foi noticiado na mídia a prisão de 2 procuradores do Estado e de um advogado por haverem realizado acordos supostamente escusos na Justiça do Trabalho. Tais acordos se originaram em contratação de cabos eleitorais que supostamente atuavam em UDE, que seriam unidades administrativas que foram criados pelo governo do Estado para burlar o termo de ajustamento de conduta que encerraram os antigos caixas escolares, onde fora detectado o mesmo desvio de dinheiro público anteriormente. Esses cabos eleitorais exigiam um valor referente a períodos que trabalharam como cabos eleitorais e, na Justiça do Trabalho, faziam acordos lesando os cofres públicos nas verbas para educação. Também não interessou ao corregedor da Polícia Federal do Amapá investigar esses crimes. Destruição do Porto da União concedida à empresa Anglo-América, fato que ocasionou a morte de 6 pessoas e, embora tenha recebido comunicação, não foi instaurado inquérito policial pela Superintendência do Estado do Amapá. O ocorrido no porto concedido à Anglo S.A. causou a destruição do bem de propriedade da União e também a morte de pais de família. E, segundo informes veiculados em Macapá, teria, dentre outras causas prováveis, a construção de uma pera, um retorno, sem as necessárias licenças ambientais, pela empresa do marido da procuradora do MP, Ivana Sei. Apesar da gravidade da ocorrência, não foi instaurado inquérito pela Superintendência da Polícia Federal no Amapá para apurar o ocorrido. Ao dar ciência de todos esses ilícitos ao corregedor Flávio Vieitez, o delegado Marcos foi ignorado, razão pela qual divulgou entre seus outros colegas. Omissão quanto à investigação sobre tráfico de entorpecentes. Outro fato relevante, decorrente de notícia crimes sobre tráfico de entorpecentes, ouvida pelo delegado Marcos, de integrantes do BOP, os policiais militares encaminham rotineiramente à Superintendência do Amapá a quase totalidade dos casos solucionados pela Polícia Federal do Amapá, que não possui investigações de campo por falta de pessoal qualificado para tanto. O crime tinha um agravante que impedia que os integrantes do BOP lhe dessem sequência. Os traficantes atuavam entre os estados do Pará e Amapá, e então o delegado Marcos conversou sobre o caso com o delegado Marcelos, que não demonstrou interesse na investigação ao argumento que ia sair de férias. Sugeriu na oportunidade que o delegado Marcos conversasse com o delegado Flávio sobre a conveniência da investigação. Após essa conversa, o delegado Marcos viajou para encontro de chefes de Deleprev em Natal, em agosto de 2013. No local do seminário, recebeu ligação dos delegados Braga e Marcelos. Este último, contrariado, arguiu que necessitava das informações que já detinha sobre o tráfico mencionado. Então, o delegado Marcos, através de telefone, providenciou o encontro da equipe da PM com o delegado Marcelos. Apesar disso, não se tem notícia de qualquer ação investigativa por parte do delegado Marcelo, chefe da DRE, que tinha o dever funcional de investigar tráfico de entorpecentes. Omissão quanto à investigação de uso ilícito de equipamento de interceptação telefônica. Além disso tudo que já foi narrado, foi levado ao conhecimento do delegado Marcos que o chefe da inteligência do governador receberam uma maleta para interceptação de sinais telefônicos. Ao comunicar o informe aos delegados Flávio e Alexandre, estes desdenharam do caso, apesar de um áudio que permite concluir que o grave assunto merece aprofundamento de investigação. O delegado Marcos preparou um roteiro com dados sobre os crimes praticados por pessoas com foro por prerrogativa de função, juntou os elementos de provas e oficialmente entregou ao delegado Flávio para que procedesse os atos de ofício. Porém, nenhuma providência do delegado Flávio chegou ao conhecimento do delegado Marcos. Além disso, parte dos documentos em questão foram trazidos desarticulados aos autos do inquérito instaurado contra o delegado Marcos, anexados a depoimento do delegado Marcelos. Do interesse em desqualificar a imagem pública do delegado Marcos. Cumpre registrar, senhores, que o delegado Marcos, antes de entrar em exercício na Polícia Federal, foi tesoureiro e gerente de expediente do Banco do Brasil e assessor jurídico do Tribunal de Justiça do meu Estado. Também foi procurador-chefe da Civil e procurador-geral do Estado do Amapá, respectivamente nos anos 2003, 2006 e 2006, 2009, ocasião em que presenciou tratativas de atos não republicanos por pessoas que ocupam cargos de alta relevância no aparelho estatal, especialmente no Ministério Público do Estado.
tais crimes que estão retratados no termo de declaração que enviou ao diretor-geral da Polícia Federal e esclarece a razão das levianas acusações achacadas na Operação Flor de Lótus, forjada contra o delegado Marcos pelos representados, que se uniram às autoridades estaduais mencionadas no mesmo documento para denegrir a imagem do delegado Marcos, subscritor da representação. Os senhores que estão assistindo a esta narrativa podem estar se questionando os motivos pelos quais o delegado Marcos não representou anteriormente a quem de direito a organização que comanda o Ministério Público e o Judiciário Estadual e cooptou os administradores da Superintendência da Polícia Federal do Amapá de então. Respondo aos senhores, é muito difícil enfrentar os criminosos encastelados na estrutura do poder. Vejam que as já mencionadas acusações contra o delegado Marcos foram julgadas improcedentes pelo juízo de primeiro grau, porque que não se deixou corromper e decidiu pelo óbvio. As práticas atribuídas ao delegado Marcos sequer constituem ilícitos administrativos, muito menos crimes. Contudo, senhores, essas acusações falsas renderam as seguintes consequências: prisão do delegado Marcos, que após ser submetido a interrogatório, foi recolhido a um aposento que lhe serviu de prisão na noite de 27 de 11 de 2013. No dia seguinte, o delegado Marcos foi conduzido ao Aeroporto Internacional de Macapá, onde determinaram que ficasse totalmente despido e se agachasse na frente de seus colegas, 3 vezes de frente e 3 vezes de costas. Em seguida, foi algemado e conduzido para uma aeronave da Polícia Federal, especialmente destinada a seu transporte para Brasília, por motivos desconhecidos. Dentro da aeronave, continuaram as torturas e humilhações. O delegado Marcos foi acorrentado como um animal na poltrona do avião e informado que não poderia falar, muito menos urinar, durante o longo voo. Depois do pouso em Brasília, o delegado Marcos foi colocado em um camburão da Polícia Federal que saiu em disparada, fazendo com que seu corpo fosse jogado de um lado para outro na jaula que fica na traseira da viatura. Após essa tortura, chegou à Superintendência do Distrito Federal, onde novamente foi submetido à revista, repetindo-se os procedimentos destinados a traficantes e presos de alta periculosidade. Em seguida, foi colocado em uma cela, onde ficou desacompanhado. A cela não recebia luz solar durante o dia, pois não dispunha de janela ou aberturas. Durante a noite, desligavam a central de ar-condicionado e o ambiente apresentava alta temperatura. Não fosse isso suficiente para impedir o sono, havia a quantidade enorme de pernilongos unindo e picando o delegado Marcos, tornando a noite um pesadelo. Com a sequência da tortura, o delegado Marcos passou mal, teve um pico de pressão arterial de 16/12, disfunção que nunca sentira na vida. Mas o pior ainda estava por vir. O delegado Marcos foi transferido para o presídio da Papuda. Para lá, foi transportado algemado na jaula da viatura e depois, desta vez com um agravante na tortura. O ventilador da jaula não estava funcionando. Assim, além de ser jogado de um lado para o outro na jaula, faltava ar para respirar. Quando chegou no presídio da Papuda, o delegado Marcos descobriu que o que era ruim podia piorar. Foi trancafiado numa cela na ala em que ficam recolhidos os presos preventivos da Polícia Federal. E, embora não tivesse companhia na cela, nas demais, ao lado e à frente, havia 7 detentos em cada, sendo que alguns deles o reconheceram como delegado de Polícia Federal em São Paulo e passaram a tentar intimidá-lo. A sensação de ser morto a qualquer instante foi uma tortura que perdurou durante os dias em que ficou encarcerado na Papuda. Era tão forte a sensação da morte iminente que o delegado Marco quase não sofria quando colhia água em uma caneca de plástico na pia da latrina, uma vez que a única água disponível para beber, a pia de plástico, tomada pelos arranhões que registravam seu longo tempo de uso, estava recoberta de sujeira na qual se encostava a torneira, presa em um tubo flexível. Naqueles dias de tortura, do delegado Marcos, os bandidos travestidos de policiais afastaram uma das premissas mais importantes da prisão cautelar de um policial: nunca juntar o policial com aquele que ele e a instituição prenderam. Essa tortura fez as demais, como a água da pia da privada, parecerem nada. Desta forma, é fácil compreender por que o delegado Marcos silenciou sobre os crimes de membros do Ministério Público que havia presenciado enquanto Procurador-Geral do Estado. Além de tudo, senhores e senhoras, e público que assiste à TV Câmara, as torturas não terminaram na pessoa do delegado Marcos. Alcançaram também sua família nas pessoas da amada filha Débora e sua mãe Edisa.
O delegado Trapp, um trapo humano, dirigiu-se ao local onde residia Débora, filha do delegado Marcos e da advogada Edisa. Ingressou no local onde estavam mãe e filha com uma câmera nas mãos e filmou-as, ainda seminuas. O filme não foi juntado aos autos. Apesar de Débora se encontrar grávida de 8 meses, esperando gêmeos, em gravidez de risco, foi mantida em cárcere privado de 9 horas até as 15 horas, sem direito a alimentar-se ou a um telefonema. Teve que presenciar impassível sua mãe ser humilhada e ameaçada pelo delegado Trapo. Vejam que ele tinha ido apenas para fazer uma busca e apreensão. O sistema de câmeras da casa que registrou a violência contra as duas indefesas mulheres foi levado pelo delegado Trapo para a superintendência e pode provar tudo caso não tenha sido destruído. Além do equipamento de monitoramento da casa e rua, levaram computadores, telefones e até os videogames das crianças. Tenho convicção que atos da espécie explicam o silêncio de colegas policiais que têm provas contra essa estrutura corrupta que comanda o Ministério Público e Judiciário do meu Estado, mas não as apresentam. Deste modo, comprova-se o quão difícil é enfrentar os criminosos encastelados no poder. Após a violência praticada contra o delegado Marco Reateg ser divulgada no Amapá, o povo, solidário e justo, elegeu o deputado federal. Invoco aqui a Constituição de 88, que deixa, logo no artigo 1º, parágrafo único, muito claro: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Hoje, na Câmara Federal, sou essa voz incansável na defesa da democracia e dos direitos de quem represento. Mal sabem os perseguidores que os crimes praticados contra este deputado, forjando situações para o calar ou intimidar, são atentados contra o povo do nosso Estado e de nosso país. Essas práticas, porém, não surtirão efeito. Os que aparelham o Ministério Público e o Judiciário Estadual e o Eleitoral do Amapá não conseguirão seus intentos. Não tememos ameaças. Nosso mandato é independente. Continuarei combativo e firme em defesa do meu povo, com o qual tenho compromisso inarredável de defender a democracia, lutando contra quer que seja, uma vez que escolhido como seu representante de forma democrática e soberana. Dessa forma, conclamo o povo do Amapá e do Brasil: saiam às ruas, solicitem prestação de contas, verifique quanto o órgão gasta e qual a utilidade do serviço que presta ao povo. Não aceite um vigia que é mais caro que a coisa vigiada. Sobretudo, não se deixe manipular. Jamais aceite a palavra de autoridade como sentença teocrática. Analise o conteúdo de cada acusação, indignem-se, manifestem-se, porque provavelmente estará sendo praticada injustiça ou crime contra alguém que está defendendo o direito seu ou da própria coletividade. O que hoje estou denunciando nessa tribuna será contado em livro, em suas horrendas e minuciosas e criminosas minúcias. A história cobrará os agentes da impunidade que protegem os criminosos. Volto a advertir esta casa: temos que demonstrar para a população que corrupção é do homem e não da instituição, e que no Brasil existem pessoas corruptas em todas as instituições. E mais que isso, senhores deputados e deputadas, que os corruptos são minoria, em havendo coragem para iniciativa dos honestos, ampla maioria, venceremos essa praga que assola o nosso país. Peço ao senhor presidente que determine o registro dessa fala nos anais da Câmara, que seja divulgado na Voz do Brasil e encaminhadas cópias aos senhores ministros do STF e STJ, bem como aos conselheiros do CNJ e CNMP. Permite a parte, deputado. Deputado Marcos Reateg, eu, como deputado federal do Rio Grande do Sul, PMDB Rio Grande do Sul, colega de Vossa Excelência, quero parabenizar o Estado